Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá muito alto, muito baixo? Como é que tá o som e a imagem para vocês? Aqui o tempo tá chuvoso, então me diz se tá travando, se tá falhando, como é que tá aí, por favor. E já aproveitem para convidar seus amigos para assistirem a live junto com você. Chame todo mundo para vir para cá. É a nossa última live, né? Nossa última aula das 14 aulas que a gente fez todos os dias. Então, hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, tudo que ficou de dúvida aí, de todos os assuntos que a gente conversou. Sejam todos bem-vindos, Ana Paula, Rita, Jamile, Ferreira. Sejam bem-vindos. Fabiola, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Como é que tá o som, imagem? Fala pra mim. Tudo jóia? Cris, chegando aí também. A Fran, seja bem-vinda, Fran. A Sara, na Medeiros, muito bom ter vocês aqui. Joelma chegando também. Que bom que tá com som e imagem bom. Aqui tá um pouco chuvoso, fiquei com medo de não ficar legal. Então, nossa aula de hoje a gente vai conversar sobre tudo que a gente conversou durante essa semana, né? Todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões que ficaram pendentes aí durante esses 13 dias, né? Sobre tudo que a gente conversou. Então, hoje é dia de vocês perguntarem bastante. Mas antes disso, né, vou... Eita, meu fone tá um nó aqui hoje. Mas antes disso, essa é a última aula preparatória para o evento no Caminho das Cartas. E o nosso evento começa amanhã, tá? Então, amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou disponibilizar nos grupos o link da primeira aula do evento no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. Quem ainda não está inscrito, se inscreve lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp para poder receber todo o material de apoio, todo o link das aulas, tá? A primeira aula é amanhã, às 8 da manhã, eu libero o link, vocês vão poder assistir no tempo de vocês, no momento de vocês, tá? Então, tem o dia inteiro aí para assistir. Na verdade, tem até a segunda aula para assistir, então são 2 dias aí para vocês assistirem com calma a primeira aula, tá? Eu libero o link amanhã. E amanhã mesmo eu já solto um material de apoio lá no grupo, tá? Então, amanhã já tem o nosso primeiro material de apoio para vocês poderem olhar, tá? Adriana, eu vou liberar de manhã, tá? As aulas serão gravadas. A aula 1, 2 e 3 são aulas que já estão gravadas. Vocês assistem a aula e na aula 4 é uma aula ao vivo, tá? A 1, a 2 e a 3 são aulas gravadas, justamente para que vocês possam assistir no horário que vocês quiserem, tá? Então, assim, não tem um horário certo. Eu libero às 8 e na hora que você tiver tempo, vocês vão assistir, tá bom? Então, vamos lá. Fica com alguma dúvida? Qual que é as dúvidas que vocês tiveram durante esses 13 dias de aula ao vivo aqui? Conta pra mim. E quem tá chegando agora e ainda não me segue aqui. Todos os dias eu posto conteúdo sobre baralho cigano, trazendo informação, trazendo dúvidas, trazendo conteúdo mesmo para que vocês possam aprender aí o baralho cigano. Então, quem ainda não me segue, já me segue aqui. Quem perdeu as aulas anteriores, estão todas salvas na rede vizinha, tá? E eu vou deixar o link aqui nos stories da rede vizinha para que vocês assistam as aulas anteriores. Foram 13 aulas, essa é a 14ª aula, né? Que a gente está fazendo ao vivo. Então, tem 13 já lá na rede vizinha. Hoje eu subo, né, a de ontem e já vou subir a de hoje também, tá bom? Ivone, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. A gente falou sobre tanta coisa essa semana, né? A gente falou sobre pergunta, a importância de saber perguntar. E por que que é importante para o cartomante saber perguntar? Porque não é obrigação
do seu cliente saber perguntar. Gente, eu vou até tocar num assunto aqui hoje que eu ouvi uma outra colega falando e eu concordo totalmente com ela, tá? Então, por isso eu vou tocar no assunto. Eu não vi o vídeo em questão, não chegou para mim, então eu não cheguei a ver essa situação. Mas essa colega é uma colega que é muito responsável, eu acredito que ela tenha realmente visto esse vídeo para poder fazer esse post, tá? E aí, o que que acontece? Algumas pessoas fizeram um post reclamando que os clientes não sabem o que que é pergunta objetiva. E reclamando de forma de brincadeira, tirando sarro, né? Falando, ai, que saco, alguma coisa assim, né? Que o cliente não sabe perguntar, que não sei o quê, de forma mais agressiva. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que querem ser cartomantes, para vocês que querem aprender a ler cartas e fazer disso uma profissão. E é uma coisa muito séria. Se você fosse o cliente dessa cartomante que coloca um post desse na sua rede social, você ia gostar? Você ia se sentir acolhido por essa profissional? Não sei quem foi, tá? Eu não vi o post, eu só ouvi. Mas só de ouvir eu fico pensando, se eu caio numa página dessa, né, aonde uma pessoa que tá ali para me orientar, para me dar um direcionamento, está reclamando que eu não sei fazer pergunta, está reclamando que eu não sei o que é uma pergunta objetiva, gente, a gente não é obrigada a saber de nada, entende? O profissional, ele tem que nos orientar. Então, nós, como profissionais, nós temos que orientar o nosso cliente de qual a melhor forma para fazer a pergunta e não satirizar, tá? A rede social, por mais que ela seja sua, quando você é um profissional da área, quando você se torna um profissional e quer viver disso e quer ganhar dinheiro com isso, a sua rede social é sua, mas o conteúdo é para o seu público, o conteúdo é para o seu cliente. Então, eu tenho certeza que se eu colocasse aqui na minha rede social um conteúdo tirando sarro das pessoas que me seguem, vocês não iriam gostar. E é a mesma coisa, tá? Então, gente, muito cuidado com o tipo de sarro que a gente tira na rede social. Pra gente pode, às vezes, ser só uma brincadeira, mas quem tá do outro lado e que tá buscando ajuda, tá buscando orientação, tá buscando você para um direcionamento, pode se sentir absurdamente ofendido, tá? E você pode perder clientes, e não um só, você pode perder vários. Porque se eu não gosto do seu atendimento, eu vou fazer propaganda negativa mesmo, e quando eu gosto, eu vou fazer positiva. Então, se eu chego na sua rede social e vejo isso, eu falo, nem vai nela. Olha, se ela já tira sarro na rede social, imagina depois de uma consulta, o que essa pessoa deve falar de mim? Então, acaba mostrando um profissional sem ética, tá? Então, você não perde só aquele cliente, você perde aquele cliente e todos os outros que poderiam vir através dele. Então, muito cuidado com isso. Então, já aproveitando para trazer essa situação, já que eu ia falar sobre perguntas, tá? Então, a pergunta, quanto mais a gente sabe perguntar, mais a gente sabe orientar o nosso cliente. Então, quando eu sei o que é uma pergunta objetiva, que é uma pergunta clara, que eu tenho que entender o que você realmente quer, né? Que não adianta você me falar só relacionamento é muito vago. O que você quer saber sobre esse relacionamento? Você quer saber se esse relacionamento vai dar certo, se você vai encontrar um relacionamento. Qual é realmente a questão que você quer saber, tá? E aí a gente vai orientar o cliente a fazer a pergunta certa, tá bom? Então, é muito importante a gente saber perguntar também, tá? Outra coisa. Ai, mas esse cliente só pergunta do namorado 20 vezes. É a dor dele. Se a dor dele ou a dor dela é perguntar do namorado, se está doendo nela, ela vai perguntar 50 vezes. E aí você tá ali para orientar, nem que seja 50 vezes, tá? Então, tem que olhar o seu cliente com esse carinho, com essa atenção. É necessário pôr as cartas em ordem numérica em todas as leituras? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A ordem numérica das cartas, ela vai servir para te orientar sobre a posição de uma técnica específica que é a mesa real, tá? Você não precisa colocar as cartas em ordem de maneira alguma. Pelo contrário, se toda vez você colocar as cartas em ordem,
vai ficar muito difícil para você embaralhar, né? Como que você vai embaralhar? E na hora de você descer as cartas, eu não entendi o que você quis dizer com ordem. Porque assim, ó, vou te mostrar o meu baralho agora. Peguei aqui na mesa, ó. A primeira carta que tá nele aqui embaixo é 16 e aqui em cima é o homem, a 28, entende? Aí vamos supor que eu fosse tirar, tá? Desse jeito, embaralhei e tá assim. Aí sai o homem, a raposa, ó, e a aliança. Então, qual carta saiu primeiro? O homem vai ficar na esquerda. Qual carta saiu depois? A raposa vai ficar no meio. Qual carta saiu depois? A aliança. Então, assim, eu vou colocar na ordem que saiu. Eu não vou ver qual carta menor. Ah, é a raposa, então vem pra frente. E depois da raposa é a aliança, então vem. Depois o homem, não. Como saiu? Saiu assim, então vai ficar assim. Entendeu? Ficou claro pra você, Rose? Se não foi essa a sua pergunta, pergunta de novo que eu te respondo, tá bom? Oi, oi, tudo bem? Claro que não. O cliente não sabe, acha que deve ser nosso falar para o cliente, direcionar ele sobre como seria a pergunta objetiva, ter empatia, pois muitas vezes procuram a gente no momento de fragilidade. Não só muitas, na maioria, tá, Medeiros? Dificilmente alguém procura um cartomante estando bem, a não ser que seja uma pessoa que já entenda, que já há muito tempo procure as cartas e já use a carta mais como orientação, mais como visão de como melhorar a si mesmo, a sua própria vida. Né? Então, mais uma pessoa para chegar nesse nível de procurar um cartomante para essa autorreflexão, para esse crescimento, ele já está muito avançado, já é uma pessoa que já procura há muito tempo, que já tem uma visão diferente das cartas. 90% das pessoas que nos procuram estão em dor, estão precisando de ajuda. Precisamos respeitar as pessoas. Com certeza, não confiaria nela, eu também não confiaria, então por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês. Boa noite, de Morgana. Mas essa pessoa não tem classe nenhuma. A gente ouve e aproveita o máximo tudo é aprendizado, exatamente, tá? Então, a gente tem que ouvir para aprender, inclusive as coisas ruins. Quando a gente vê uma coisa que não nos agrada na internet e no meio dos cartomantes, é legal a gente trazer para o outro. Então, se vocês pegarem algumas pérolas dessa e quiserem me mandar, me manda, que eu vou ver. Dependendo do que for, eu comento, faço uma aula, me posiciono sobre isso. Digo de 1 a 36. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou começar a ler. Aí, agora eu vou pegar aqui e vou arrumar de 1 a 36 antes de embaralhar? Não. Na verdade, eu nunca coloco meu baralho em ordem. Vamos trazer tipo para uma realidade. Eu nunca coloco meu baralho em ordem. Acabou meu dia, meu baralho acabou desse jeito, ó, com o navio aqui. Ele vai para a caixinha dele, vou pegar a selenita para desimpregnar, deixar aqui em cima. Ele vai dormir com a selenita aqui e amanhã cedo a gente volta a conversar, ó. Esse aqui é esse aqui eu não sei se tá em ordem, porque esses dias eu coloquei os baralhos em ordem para mostrar para vocês. Então, esse aqui vai estar em ordem, mas esse aqui já não tá, porque esse aqui eu já mexi, ó. Esse aqui é um baralho que eu quase não uso, tá? Uso bem pouco, eu uso mais pra dar aula, mas olha, ele já não tá em ordem também. Se a gente parar pra ver, ó, a raposa já tá aqui embaixo, tá vendo? Aqui já tá o urso, tá vendo? Ele não tá em ordem. E é assim que eu guardo, fora da ordem. Do jeito que eu acabei de manusear, ele vai pra caixinha e pra selenita. Eu só coloco em ordem quando eu preciso dar uma aula e eu tenho ainda muita dificuldade, porque às vezes eu ponho em ordem e começo a conversar com vocês e aí faço o quê? Embaralho. Aí acabou a ordem, né? Aí sai toda a ordem. Mas eu só coloco ele em ordem quando eu vou dar uma aula, ou quando eu vou limpar ele fisicamente, aí eu coloco em ordem para também ficar mais fácil de eu limpar e não perder nenhuma carta no meio do processo. E aí eu coloco em ordem, mas para jogo eu não coloco em ordem. Do jeito que eu acabei meu dia, ele vai pra caixinha e ele começa desse jeito, tá? Eu não ponho ele na ordem de 1 a 36, na verdade, praticamente nunca, tá?
Essa sequência de 1 a 36, ela serve na mesa real, porque cada carta simboliza uma casa da mesa e simboliza uma área da vida. Então, quando a gente entende a numeração, fica mais fácil pra gente entender essas áreas da vida dentro da mesa real, mas só por isso. Repete, por favor, a ordem. A primeira carta fica à esquerda. Quando eu tiro, tá? Tô aqui tirando, eu tiro a primeira carta, ela vem pro meu lado esquerdo. É a primeira carta que eu tiro. Ela fica na posição esquerda da mesa. A segunda, se eu tirar duas, é a próxima. Se eu tirar três, a terceira. Normalmente, eu ponho a terceira até embaixo. Quem é meu cliente sabe que meus jogos são assim, ó. Entendeu? A primeira carta que eu tiro, a segunda e a terceira. Por que virou, né? Porque eu tiro ela assim. Então, quando eu vou subir, ela vai ficar assim. Então, a primeira fica na esquerda, porque minha mesa é assim. Então, a primeira fica na esquerda, a segunda na direita. E a terceira eu ponho embaixo para ficar mais fácil de filmar. Mas você pode pôr do ladinho, em linha, né? Não tem problema. E mesmo quando eu tiro para uma jogada específica, como um pedalã, aí eu tiro a primeira carta, conforme a regra da jogada, tá? Então, o pedalã é a carta do meio, tem outra que também é a carta do meio, aí depende. Mas quando você vai fazer jogada em linha, ou só unir as cartas, ou sim e não, jogos com duas cartas, a primeira carta é sempre da esquerda. Tem pessoas que guardam em ordem numérica. Olha, deve ter, eu não guardo. Não guardo porque eu acho que dificulta na hora de embaralhar. Vai ficar muitas cartas juntas, iguais, muitas. Porque não é... Por mais que você embaralhe, ainda fica muita carta junta, né? Igual. Então, quando tá tudo na sequência, por mais que eu embaralhe, a chance de ter sequência é muito maior. Então, eu prefiro não. Na verdade, eu fico sempre embaralhando o baralho. Então, dificilmente eu vou colocar ele na sequência. Porque eu tô conversando com vocês aqui, ó, o baralho tá aqui e eu tô embaralhando. Então, eu tô com o baralho na mão, eu tô embaralhando. Então, pra mim não faz sentido. Se pra você faz sentido, você gosta, você aprendeu assim, se sente bem com isso, eu não vejo problema, tá? Não vejo problema. Mas eu não guardo em ordem numérica. Eu não tenho, gente, nenhum tipo de ritual. Fora a selenita, né? Colocar a selenita em cima do baralho, eu não tenho nenhum tipo de ritual com o baralho, tá? Eu coloco a selenita porque eu fiz o teste e eu senti o baralho mais leve, eu vi que ele fica mais responsivo, né? Então, eu uso para desimpregnar. E e é um conhecimento que vem de uma outra técnica que eu trabalho, que é a radiestesia. E que a selenita é o que limpa os meus gráficos, né? Que é isso aqui, ó. Então, os meus gráficos eu limpo com a selenita. Então, já era algo que veio da radiestesia, né? Então, eu já fazia leitura quando eu aprendi, comecei a mexer com radiestesia, mas a radiestesia me trouxe esse conhecimento. E aí, um belo de um dia, eu falei, e se eu colocar a selenita em cima do meu baralho? Será que vai melhorar? E melhorou, tá? Melhorou absurdamente. Tinha dias que eu tinha que deixar dias o baralho quieto, porque eu não estava conseguindo resposta dele assertiva. E aí eu comecei a usar a selenita e isso acabou o meu problema de ter que deixar o baralho descansar, porque parecia que ele estava pesado, entende? Então é a única ritual que eu tenho. Então eu não ponho baralho em ordem numérica, eu não coloco embrulhado num pano específico, nada disso. E é super responsivo, tem muita assertividade nas minhas respostas. Falaram que tem que guardar em ordem numérica, então não precisa. Agora, se pra você faz sentido e você acredita nisso, não tem problema guardar. Eu não gosto, acho que só me dificulta a vida. Isso é que eu queria saber, obrigada. De nada, fica à vontade para perguntar. Pergunte. Eu ponho a pedra ametista e a pedra da lua em cima do meu baralho. Eu adoro pedras, ajuda muito na intuição. Realmente, gente, pedra é um negócio que, por mais que eu não uso de verdade, eu só uso no meu baralho a selenita, não uso outra.
mas eu uso muita pedra nos trabalhos radiestésicos, muita mesmo, tá? E a ametista é uma pedra que tem uma grande ligação espiritual, então ela ajuda realmente na intuição, tá? A selenita também, ela cria um feixe de luz e ela ajuda muito na sua intuição. Então, essas pedras, estando perto de você na sua leitura, podem te ajudar. Então, não precisa, não precisa. É obrigado a usar? Não é. Quer usar? Pode usar, vai te ajudar na sua intuição com toda certeza. E quando a gente percebe que a pessoa está nos testando, o que fazer? Olha, você tem duas opções, né? Ou você simplesmente faz a sua leitura, recebe o dinheiro dela e passa bem obrigado, ou você recusa. Entende? Porque assim, a pessoa quando a pessoa chega em mim, por exemplo, Ivone, fala assim, ó, eu vou pensar aqui na pergunta e você me dá a resposta. Eu falo, não, obrigada. Assim eu não faço o jogo. Você pode procurar outro profissional. Simples assim, eu não respondo pergunta que você pensou. Eu não sou evidente, eu sou cartomante. Eu não leio pensamento. Entende? E eu pergunto pro baralho a sua pergunta. Então, por exemplo, você fez aqui uma pergunta. Vamos supor que essa pergunta fosse pro baralho, né? E quando a gente percebe que a pessoa está tentando nos testar, o que fazer? E eu fosse fazer essa pergunta pro baralho, eu ia falar assim, ó. A Ivone, nascida no dia tal, quer saber o que ela faz se a pessoa está querendo testar ela. O que ela vai fazer se a pessoa está querendo testar ela? Qual a melhor atitude que a Ivone vai tomar? Então, eu estou impregnando o meu baralho com o que você me perguntou, com a sua pergunta e com a sua energia. Então, se você... me responde o que a Ivone pensou. Entende? Para mim não faz sentido. Então, eu simplesmente falo, olha, assim eu não respondo. Então, se você quiser procurar outro profissional, tudo bem. Outra coisa que eu não respondo, você manda pra mim assim, Daiane, eu pensei aqui numa pergunta, tirei 3 cartas. Saiu o cachorro, o urso e o papagaio, né? E os pássaros. O que tá querendo dizer? Você pensou na pergunta, tirou a carta e eu que tenho que responder? Não. Não. Não, mas eu vou te falar então. Eu perguntei sobre isso. O que quer dizer? Se não é meu aluno, eu não sei como aprendeu. E se eu não sei como aprendeu, eu não sei o que você acredita daquelas cartas. A carta responde ao dono. Se eu falar para você que os pássaros falam de comunicação e você acreditar e aprender o que fala de falta de comunicação, a minha leitura e a sua vai ser diferente. E o baralho vai responder o que você acredita. Então, eu não faço esse tipo de leitura. Então, se eu percebo que tá querendo mesmo me testar, Ivone, eu falo, olha, eu não faço esse tipo de trabalho, não faço esse tipo de atendimento, você pode procurar outro profissional. Vê se pra você fez sentido, tá bom? É assim, atendo uma pessoa, para atender a próxima, tenho que pôr em ordem? Não. Não ponho em ordem nunca, Rita, eu não ponho em ordem, tá? O que eu faço? A cada pessoa eu ponho a selenita? Também não, porque às vezes o baralho ele não impregna tão rápido. Às vezes o baralho ele demora um pouco para impregnar, mas eu tenho 2 tipos de selenita aqui. Essa, que é a laranja, que é essa mesmo que eu uso no pescoço, e a branca. A minha branca nem sei onde ela tá agora nesse momento. Tá aqui. E a branca. Então, eu tenho esses 2 tipos de selenita aqui. O que eu faço? Se eu sinto o baralho pesado, se eu sentir pesado, o que eu faço? Eu ponho ou a laranja. A laranja eu vejo um resultado mais rápido. Por quê? Porque além de desimpregnar, ela circula um movimento. Então, como as cartas estão juntinhas, ela traz um movimento como se estivesse passando um ar, né? Fazendo um movimento de circular a energia. Então, ela limpa mais rápido. Eu deixo aqui 2, 3 minutinhos e uso. Do mesmo jeito. Aqui tá o cavaleiro, mas aqui já tá a raposa, tá vendo? Não coloco em ordem nunca. A única coisa que eu faço é colocar a selenita em cima do baralho para que ele possa limpar a energia do cliente anterior.
Se eu quiser fazer isso para todo cliente, eu posso? Pode, acabou a leitura. Você pode até fazer assim, gente, ó, que é um jeito de você ganhar tempo. Você põe a selenita na mão e vai embaralhando. Então, enquanto você tá embaralhando para outro cliente, antes de começar a leitura do outro cliente, você tá embaralhando o baralho, você já tá limpando ele com a selenita na sua mão. Então, também é uma forma, tá? Se você tem uma selenita pequena assim, dá pra fazer e também ajuda na limpeza e manter o baralho limpo, tá? Mas eu só uso quando eu sinto o baralho pesado. Eu tiro, olho pras cartas e eu não vejo resposta. É incrível. Às vezes eu tiro uma carta que eu tô cansada já de ver, cansada de responder, com uma pergunta fácil, que às vezes é uma pergunta fácil. Vamos supor, como vai ser minha vida financeira hoje, né, esse mês? Vai ser boa ou não? Sim ou não? E sai o peixes? Sim, vai ser boa. Peixes, dinheiro. Pronto. Eu olho e falo, não fez sentido. Dá um negócio, falo, não tô conseguindo entender o que você tá querendo me dizer. Tá na hora de limpar. Eu limpo. Simples assim. Como você limpa as lâminas? As lâminas eu limpo com pano, paninho. Eu pego um paninho, acho que eu até tenho aqui. Peraí. Meu paninho. Eu pego um paninho e esfrego. Esfrego mesmo, assim, ó. Às vezes, gente, sai imundo, tá? Porque a nossa mão junta sujeira, junta gordura. Então, às vezes, sai bem sujo, tá? Aí eu limpo na frente, limpo atrás e ela fica mais limpinha. Mas, outro jeito bem bom é que eu não tô com ele aqui. Eu ponho ela dentro de todo o baralho, dentro de um saquinho preto. Daquele saquinho de lixo bem fininho. Ponho só um pouquinho. Gente, é pouco talco. Se você colocar muito talco, você não acaba de limpar esse baralho nunca na vida. Vai passar um ano limpando o baralho. É pouquinho talco. Talco de bebê, bem pouquinho. Coloco o talco ali e faço assim, ó, com o saco. Pra ele fazer isso aqui. O baralho fazer isso aqui dentro do saco. E entrar o talco nele. E aí eu pego o paninho e vou limpando uma a uma, tirando o talco, tá? Pouquinho mesmo, é bem pouquinho talco. Não coloca muito, que vocês vão me xingar, falar, eu pus um monte de talco, não tô conseguindo tirar. É bem pouquinho. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Qual baralho você indica para iniciante? Gosto deste, que é o Lenormand clássico, tá? Por quê? Porque ele tem imagens claras, ó, tá vendo? As imagens dele é só a imagem mesmo, é o que a carta fala. Aliança é aliança, o cavaleiro é o cavaleiro, a foice é a foice, a lua é a lua. Então, claro, tá? Eu uso ele. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida de algumas pessoas aqui. Vocês percebem que meu baralho, às vezes, tem carta invertida? Que na hora de embaralhar, às vezes, a carta inverte. Agora não aparece nenhuma, né? Agora, aqui, ó, o rato, tá vendo que tá invertido? Isso significa alguma coisa? Pra mim, não. Eu arrumo ele, tanto aqui quanto na leitura, e continuo seguindo em frente, tá? Então, pra mim, não faz diferença se a carta está invertida ou não, porque dependendo do jeito que eu embaralho, às vezes ela vem invertida. E aqui, ó, tá vendo? É só a carta.